Fala galerinha, tudo bem com vocês? Lucas aqui da Motim. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo sobre a função acontecer. E por que eu resolvi escolher essa função? É muito comum ela cair nos processos seletivos, quando as grandes empresas aplicam testes de Excel, para saber o seu nível ali, porque ela quer saber de fato se você resolve os problemas. E ela traz um problema ali, e muitas das vezes a função acontecer, ou acontecer e tal, resolve o desafio ali. E aí eu vou te mostrar diferentes aplicações, algumas básicas, outras mais avançadas, para você ver que nem sempre saber uma função, como acontecer, o soma-C, um proc-v, define o seu nível no Excel, porque você vai ver que a gente pode aplicar de uma forma mais avançada. Então, independentemente do seu nível, eu vou te mostrar que a gente pode usar ela em vários contextos, tá bom? Então, antes da gente começar, se inscreve no canal, dá uma curtida nesse vídeo na confiança, porque tem muito conteúdo legal aqui de Excel, VBA e Power BI, as principais ferramentas do mercado, fechou? Vai dar um upgrade aí nos seus conhecimentos. Então, antes de começar, solta a vinheta. Aqui embaixo na descrição você tem um link para você baixar o material que eu vou utilizar, tá bom? Então a gente vai começar aqui abrindo o primeiro arquivo. Tem 3 arquivos basicamente. Tem o arquivo aplicações acontecer, tem a resolução desse desafio, desse arquivo, né? De gabaritos e tal. E tem um extra aqui, que é um desafio que a gente faz aí no projeto Desafios Semanais, que eu vou te mostrar uma aplicação do Conte 6 um pouquinho mais avançada, tá bom? Então vamos abrir esse primeiro aqui, aplicações Conte 6. Nosso objetivo aqui, deixa eu ficar menorzinho aqui, nosso objetivo é responder algumas coisas aqui. Então ele fala assim, tudo sobre a função Conte 6. No final do dia, os vendedores da loja Teco fizeram um fechamento. Até uma vírgula aqui, um pouquinho com espaço, vou tirar aqui, por toque. Preencha a tabelinha com quantas vendas o vendedor fez no final do dia. Então tem um vendedor aqui. E quantas vendas foram feitas, no caso aqui de boné azul. Aí a gente trocar aqui na setinha, por exemplo, para casaco, casaco azul. A gente tem que saber, tá bom? Então esse é o primeiro passo aqui. Aí depois a gente vai vir aqui e vai ver um caractere coringa do Excel, que é bem legal. Ele consegue te dar mais produtividade em algumas aplicações. Então esse é o primeiro passo. E depois a gente vai para um outro arquivo, bem maneiro, que mostra aqui uma análise dos votos de um paredão do Big Brother. E aí a gente aplicou a função Conte-C aqui para contabilizar os votos. Então esse é o próximo passo, mas para o final do vídeo. Então fica até o final aí, tá bom? Então, presta bem atenção aqui na sequência. Então, gente, seguinte. A partir do momento que ele quer saber quantas vendas um vendedor, um determinado vendedor ali fez no dia, sendo que isso aqui é o fechamento do dia, a gente tem que contar quantas vezes essa palavra aqui, o nome, no caso Pedro, aparece nessa coluna. Então, a gente vai contar, no caso, se for o vendedor Pedro. Então, aqui, no olho, seria mais ou menos assim. Pedro, sim. Aí, 1. Não, não. 2. Não. 3. Não. Aí, 4. Depois 5. Depois 6. Depois 7. Então, ele passa de linha em linha contando. Como que a gente faz isso, né? A gente escreve aqui, então, uma função, que é a função conte.c. Ela fala aqui, calcula o número de células não vazias em intervalo que corresponde a uma determinada condição. Ele pergunta basicamente 2 coisas para a gente. O intervalo, vou até dar um zoom aqui, Tá vendo? Ele pergunta assim para a gente, qual o intervalo e qual o critério. Então, eu vou falar aquele intervalo, que é aquela coluna ou intervalinho ali, e vou botar um critério, que tem que ser o Pedro. Posso clicar aqui ou escrever, aqui eu vou escrever o intervalo, né? E aí depois eu boto ponto e vírgula aqui, escrevo o Pedro entre aspas, ou clico nessa célula aqui. Então, é assim que eu vou usar essa função. Então, deixa eu sair aqui do zoom. Então, vou escrever aqui, igual conte.c, tab. O intervalo, eu posso selecionar essa coluna C inteira. Eu recomendo, porque a gente sabe que não tem Pedro escrito em lugar nenhum aqui. Se você quiser selecionar só esse intervalinho aqui, pode ser também. Não tem problema. Mas eu gosto de selecionar a coluna toda aqui, porque se a gente adicionar mais vendas ali, ele vai contabilizar. Vai ficar mais automático o cálculo. Então, o intervalo é a coluna C. E o critério aqui, como eu falei, eu posso clicar aqui no nome Pedro. Quando eu dou Enter, ele fala 7, tá vendo? E aí você viu aqui que tinha uma setinha, tá vendo? A gente pode até aplicar aqui. Então, por exemplo, se eu escrever aqui, sei lá, Maria, ele vai botar 2. Se eu escrever José, ele vai botar 4. Mas se eu escrever José sem acento, ele vai botar 0. Aí você fala, mas não tem ali o José? Tem, mas você escreveu errado. Então, às vezes, é legal a gente usar essa setinha aqui, que a gente clica aqui em dados, aqui em cima,
vem aqui, ó, na validação de dados, nesse check verde e na bolinha vermelha. E a validação de dados, ela meio que limita a entrada de dados aqui nessa célula. Então, você seleciona a célula, clica aqui e vem aqui em permitir lista. Aí essa lista, ó, a fonte, você bota a lista de nomes que tem aqui. Dá OK. E agora, ó, a sua setinha tem a galera aqui, tá vendo? Então, se eu selecionar a Natália, tem 2. Então, esse é o primeiro passo, tá bom? Então, aqui eu tenho os vendedores, eu tenho boné, casaco e gorro, e eu tenho amarelo, azul, branco e preto. Então, pensa só, no nosso caso aqui, a gente contou se fosse Pedro. Então, a gente selecionou o intervalo, foi Pedro. Mas imagina que eu quero contar, sei lá, quantos casacos o Pedro vendeu. Então, eu poderia fazer o seguinte, escrevo o Pedro aqui, né? E aí, ó, no caso aqui, eu escreveria a função igual conte.c, selecionaria aqui, no caso, o intervalo dos vendedores e clicaria no Pedro. Só que como que eu adiciono agora o produto? Não dá, tá vendo? Não tem mais onde botar coisa aqui. Por isso que existe a função conte.6. A conte.6, ela te dá a possibilidade de botar um critério só, você pode usar aqui também, ó, vendedor, Pedro, vai dar o mesmo resultado. Ou então você continua aqui, ponto e vírgula, ele fala, qual é o intervalo 2? Aí você fala, produto. Tá, e qual é o critério 2? Você pode botar entre aspas aqui, casaco. Então, aqui eu falei que o intervalo 1 dos vendedores aqui da coluna C, falei que era Pedro, clicando na célula. Depois o intervalo da coluna D, dos produtos, e depois falei entre aspas aqui produto. Se eu quisesse, ó, aí vai dar aqui 2. Se eu quisesse saber, por exemplo, quantos casacos o Pedro vendeu na cor azul, eu pegaria aqui, ó, colocaria um outro intervalo, e entre aspas o azul aqui. Então, sempre quando você bota texto dentro da função, você bota entre aspas. Aí seria um casaco azul só, tá bom? Então, vou deixar aqui como... Deixar pintadinho de vermelho aqui, se você quiser consultar. Só para você ver aqui. Mas é a mesma aplicação que a gente vai ter aqui embaixo. Então, quantos casacos da cor azul foram vendidos? Então, a gente vai botar aqui, ó. Vê se você dá um pause e tenta fazer. Igual conte.6. Vou selecionar aqui o intervalo do produto e eu clico no casaco. Então, você tem que tomar cuidado para o intervalo 1 ser o mesmo que o critério, ter uma coerência. Quando você muda aqui para o intervalo 2, que no caso aqui é a coluna E, você vai botar agora a cor azul. Aí ele vai falar, ó, foram vendidos um casaco, foi vendido, né, um casaco azul. Se você mudar aqui de azul para branco, foram 2. Se você mudar para preto, aí foram 2 também. Então, uma coisa legal aqui para a gente fazer, talvez, é o seguinte, eu vou ter que analisar isso aqui, eu toda hora tenho que ficar mudando e tal. Não necessariamente. Você pode, por exemplo, pegar aqui o vendedor, listar aqui e pegar as cores, por exemplo, ó, clica aqui, Ctrl Alt V, e aí bota aqui em transpor, tá vendo? Aí você vem aqui, ó, bota o pincelzinho, e aí você preenche essa tabela. Então, por exemplo, eu poderia botar assim, ó, conte.6. E eu quero saber quantas vendas... Vou botar cor não, vou botar o produto aqui, melhor. Ó, transpor. Eu vou tirar aqui. Pronto. Quantos bonés o José vendeu? Então, conte.6. Vamos dar um zoom aqui. Conte.6. Aí venho para cá, seleciono aqui o intervalo do vendedor, intervalo da coluna C. Epa, vamos de novo aqui, ó. Conte.6. Seleciono aqui o intervalo do vendedor. Selecionei aqui, clico no vendedor. No caso aqui, está aqui embaixo. Pode clicar aqui e descer para cá. Então, ó, intervalo lá, coluna C, o vendedor aqui é o José. Ponto e vírgula. Aí você vai agora selecionar um intervalo dos produtos, que é a coluna D aqui, né? Eu apertei o atalho aqui, Ctrl espaço, para selecionar aqui, ponto e vírgula, selecionei aqui o boné. Pronto. Ele bota aqui um tracinho, que é como se fosse o 0. Mas, por exemplo, se fosse casaco aqui aparecer alguma coisa, aparecer 3. Então, vou botar aqui, ó, é porque eu cliquei aqui nesse valor aqui e botei diminuir a casa decimal. Então, quando é boné, que é 0, ele fica um tracinho. E aí você pode pensar, pô, vou ter que fazer um por um aqui. Não necessariamente. Se você arrastar para o lado aqui, ó, vai dar 0, mas na verdade é porque deu
um erro aqui, ó. Então, vou tirar o zoom aqui para você olhar. Quando eu arrastei para o lado aqui assim, ele arrastou aqui os intervalos para o lado. Eu tenho que corrigir aqui, né? Botar para cá e botar para cá. Botar para cá. Tá vendo? E aqui também, ó. O casaco está certo e o vendedor eu teria que arrastar aqui para o José. Então, se você perceber, esses dois intervalos aqui eles precisavam ficar presos, sempre. E esse José aqui, ele precisava ficar preso aqui também. E aí daria certo. Então, tipo, o que eu vou fazer? Eu vou chegar nesse intervalo 1 aqui, vou apertar o F4, que trava a célula, que bota o cifrãozinho aqui, e vou apertar nesse intervalo aqui e vou botar também o F4. Então, ó, FN, F4 ou F4, aí dependendo do seu computador. Tá? F4 são aquelas células lá de cima, células não, teclas de cima do teclado. Aí tá aqui assim, tá vendo? Só que ó, quando você arrastar para o lado aqui, ó, lembra aqui, ó, coluna C e coluna D. Agora, antes estava, ó, tava virando F. Agora, quando você arrastar para o lado, ele mantém as colunas. Só que aqui, ó, variou, tá vendo? Então, tá vendo que você tem que corrigir aqui? Ao invés de N6, seria M6. Então, você tem que fixar o M. Então, você vem aqui e aperta o F4 até prender o M. Porque você quer que quando desça, ele vire M7, M8, M9. Mas você não quer que quando vá para a direita, vire N. Então, você tem que perguntar assim, qual célula eu não quero que mude aqui? Aí, se a sua resposta... Quer dizer, o que eu quero que não mude aqui? Ah, eu quero que não mude a letra. Então, você trava a letra. Ah, eu não quero mudar o número. Aí, você trava o número. Então, quando eu arrastar para o lado aqui agora, ele... Na verdade, eu tenho que travar aqui. Quando eu travo aqui o M, aperto várias vezes o F4. E aí, agora arrasto para o lado, ele dá certo, tá vendo? Só que quando eu arrastar para baixo agora, eu vou ter outro problema. Agora, quando eu arrasto para baixo, o boné caiu, tá vendo? E aqui é a visão ao contrário, eu quero que o número 5 fique fixo. Então, se você tivesse prática aqui, o que você ia fazer? Você ia chegar, você ia travar de cara as colunas, e aqui você ia travar o M, e aqui você ia travar o 5. Então, gente, esse é um conhecimento um pouco intermediário aqui, até básico, do Excel. Se você não sabe isso, comenta aqui embaixo, pô, não sei travar, que eu faço um vídeo falando sobre isso com calma. Mas é só para te mostrar que existem outras aplicações, tá? Então, ó, travei aqui, ó, arrasto para o lado agora, e para baixo. Então, eu tenho uma tabela de vendas aqui, ó. Vendo? Posso tirar essa coluna. Aí eu tenho uma visão ali mais completa, ao invés de ficar fazendo um por um. Então, aqui a gente matou essa aba, tá bom? Seguinte, próximo passo. Quantos Zecas existem na lista ao lado? Então, se reparar, o nome aqui não está só escrito Zeca, porque se tivesse aqui, por exemplo, vamos supor, adicionei um último aqui, 11, escrevi só Zeca. Aí fui lá, usei um conte, ó, conte.c, vamos botar um zoom aqui, conte.c, aí selecionei o intervalo aqui e escrevi entre aspas o Zeca. Vai dar 1. Só que o Zeca Carvalho, o Zeca Pagodinho, o Zeca Meneghel, não conta. Então, a dica que você tem que fazer aqui, ó, é colocar um asterístico aqui. Você bota um asterístico depois. O que é o asterístico? É qualquer caractere de texto do Excel. Então, se você começar sempre com o Zeca, e não importa depois. Aí, ó, vai contar 4, tá vendo? Então, esse asterístico aqui, ele é um caractere coringa, né? Que a gente chama de caractere coringa. Se eu botasse, por exemplo, um caractere aqui, ó, não importa se tem antes ou depois do Zeca. O Zeca, estando escrito ali no texto, tá bom. Quando eu escrevo só depois, tem que começar por Zeca e depois não importa. É mais ou menos isso. Eu espero que você tenha entendido a ideia. Tá? Apaguei aqui a última linha para ficar 3 aqui. Então, assim que você faz. Se você escrevesse, por exemplo, o Zeca aqui fora, você teria que fazer assim, ó. Você teria que clicar aqui na célula e concatenar com asterisco entre aspas. O que é isso? Você pode perguntar assim, vou botar assim, H7 asterisco. Não vai dar certo. Tipo, concatenada nada mais é do que fazer isso aqui, ó. Zeca Lucas, tá vendo? Zeca Lucas. Aí, ó, pego aqui, Zeca concatenado E comercial com Lucas. Aí ele junta aqui Zeca Lucas. Mesma coisa que eu fiz aqui. Se eu escrevo Zeca aqui, e eu faço isso, ó, célula escrito Zeca, E comercial para juntar, e entre aspas ali, um texto que você quer colocar. Que no caso aqui é o asterisco, que vai ser qualquer um. Aí ele vai resolver assim.
No segundo caso aqui, ó, vou pintar de preto aqui também, para ficar mais fácil de enxergar. No segundo caso aqui também, o que a gente quer fazer? Ó? Quantos ECAs existem na lista ao lado e são maior de idade? Ou seja, a gente quer saber aqui que tem 3 ECAs, mas quantos são maiores de idade? Maior de 18 anos, ou igual a 18. Então, são esses dois. Esse aqui não conta. Então, a gente vai usar um conte 6, porque tem duas condições. Então, conte 6, aqui vai ser Zeca. Posso escrever aqui o Zeca asterisco, ou daquela forma em cima. E aqui, eu vou falar assim, ó, essa coluna aqui, ela precisa, entre aspas, não, vou botar assim, ó, maior do que 18, maior ou igual a 18. Aí fecho. Vai dar um erro. Por que deu um erro? Porque quando você escreve um caractere de texto como esse aqui, ele pede o entre aspas, né? Então, por exemplo, se você botasse 17 aqui, só um número, ele ia te falar um Zeca, que é esse aqui. Tá vendo? Se você botasse, por exemplo, imagina que aqui é 17 também, ó, ele ia contar 2. Tá? Quando você bota maior do que 18, você vem aqui e bota maior ou igual, tá vendo? A 18. Tudo entre aspas mesmo. Aí ele considera aquilo tudo como um texto, faz a avaliação ali, e aí vê que esses dois aqui são maiores de 18. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Fizemos assim, caractere coringa, fizemos aqui com caractere coringa e acrescentamos essa ideia aqui, que é mais um passo aí. Então, eu diria para você que isso aqui é uma aplicação básica do Conte C. Isso aqui, Conte 6. Isso aqui é uma aplicação intermediária, básica intermediária, é um avanço do básico para o intermediário. Isso aqui já é uma aplicação que quase ninguém sabe, então é avançada. E isso aqui é uma aplicação intermediária, tá bom? Agora vamos dar um próximo passo. Salvei aqui, então. Vou salvar aqui, ó. Salvar como? Vou chamar isso aqui de resolução vídeo. Que eu vou botar exatamente essa resolução aqui na descrição do vídeo. Vamos entrar aqui no BBB agora. BBB, a gente contabilizou os votos aqui. Então, selecionei aqui Luciano, mudei para Nayara, mudou a foto. Ó. Então, aqui na descrição eu vou mostrar um vídeo também para vocês, como que a gente cria essa foto dinâmica no Excel. Assiste, já tem mais de 11 mil visualizações esse vídeo, a galera se amarra, bem legal. Aqui, no caso, eu vou só te mostrar a aplicação. Ó. No meu caso aqui, o que aconteceu? A gente tem aqui a lista de votos, tem um horário. Então, a gente tem que saber quantos votos foram feitos nesse intervalo aqui. Então, tem que ser maior que esse horário e menor que esse. Então, como a gente fez isso? A gente usou um conte 6, a gente colocou um intervalo aqui e falou assim, ó, ele precisa ser maior ou igual, e eu concatenei com essa célula aqui, tá vendo? Então, aqui eu só queria te dar uma dica de como escrever quando você está, igual a gente fez lá no outro, lembra? Que a gente meio que trouxe para fora. Ó, foi aqui? Foi aonde? Acho que aqui, né? Que a gente concatenou assim. Aqui é a mesma coisa. Se eu tivesse, por exemplo, a idade 18 aqui fora, como avaliação, eu tiraria o 18 daqui e concatenaria com a célula aqui que o 18 está escrito. Que está aqui do lado de fora, sei lá, essa célula aqui. Entendeu? Mas a gente fez assim, botou tudo junto. No nosso caso aqui, como a gente não consegue botar um por um, são vários horários, a gente vai escrever assim, coloca o intervalo, tá? Aí o critério a gente vai botar entre aspas só o caractere de texto e vai concatenar com a célula do lado. Então aqui ele vai avaliar se isso aqui é maior que meia-noite. E depois vai avaliar a mesma coluna se é menor que 1 hora. Pronto, contou 2 votos. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo. A função conte C, de fato, aqui já é uma aplicação até mais avançada, né? De você saber escrever isso aqui. Você tem que ter prática. Então, a função conte C, de fato, ela é uma função simples para você usar em algumas aplicações básicas, mas quando você entra num contexto mais avançado e tal, você consegue até usar de uma forma um pouquinho mais elaborada, tá bom? Então, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos. Valeu, gente!